Atenção! Vai começar agora uma teleaula. Eu tenho certeza que você já tirou uma chapa do pulmão para o trabalho ou para a escola. Agora, você já parou para olhar e tentar entender o que está demonstrado na radiografia? Será que o meu pulmão está bom? Ou será que ele tem algum problema? Bom, para observar uma radiografia e fazer esse tipo de análise, só sendo um especialista. E a mesma coisa acontece na indústria, porque existe a radiografia industrial, que é o assunto da nossa teleaula de hoje. Radiografia industrial, e vai conhecer as radiações utilizadas nesse tipo de ensaio. Uma chapa radiográfica, como essa, é usada para saber se um osso tem alguma fratura ou se algum órgão está afetado por alguma doença. A radiografia industrial é o mesmo tipo de exame, só que ela serve para detectar a descontinuidade dos materiais. Por isso mesmo, fique esperto, porque na teleaula de hoje você vai começar a conhecer outro ensaio não destrutivo, a radiografia industrial. E aí, Ed? E aí, Nilza, tudo bom? Tudo. Olha, Ed, eu acho que você vai ter que pilotar o kart na próxima corrida, viu? O que aconteceu? Olha só, caí na minha casa, depois fui pro hospital, chegando lá o médico examinou, pediu uma radiografia numa daquelas máquinas de fazer raio-x, resultado, luxação. Ainda bem que não quebrou nenhum osso, hein? Sabe que essa história da radiografia na sua mão me fez lembrar daquele caso? É? Do que você tá falando? Você lembra do Rafinha? Que bateu o kart porque quebrou a barra de direção? Então, existia um problema interno que foi impossível detectar com um exame simples. Então a barra de direção teve que passar por um ensaio por radiografia. Ed, eu acho que você pirou. Não, Nilza, o que eu estou querendo dizer é que a radiografia industrial utiliza o mesmo princípio da radiografia dos hospitais. O material que vai ser ensaiado é colocado entre uma fonte emissora de radiação e um filme. Uma parte dos raios emitidos é absorvida pelo material e a outra vai atravessar o material e sensibilizar o filme, produzindo nele uma imagem do material ensaiado. Como a radiografia da minha mão? Aparentemente sim, só que a radiografia industrial usa doses de radiação 10 vezes maiores que a utilizada pela radiografia na sua mão. Nossa, que perigo! Você já viu então que a segurança é um dos fatores mais importantes nesse ensaio, né? Ô Silva, eu ainda não entendi uma coisa. Pra que tirar radiografia de um material, hein? Isso é fácil de entender, Caio. Imagine um gasoduto transportando gás sob alta pressão em uma refinaria. Pois bem, esse é o tipo de coisa que não pode falhar nunca. Se uma solda não estiver adequada, ela não vai resistir à pressão. Não resistindo à pressão, pode haver um vazamento. Claro. E com isso, provocar um acidente de grande monta. Guardadas as devidas proporções, é como se o material de uma panela de pressão apresentasse defeito. É perigoso, né? É sim. Para evitar acidentes, a gente precisa ter certeza de que não há defeito nos produtos. Por isso, a gente usa os ensaios não destrutivos, como no caso da radiografia, dependendo do uso que o produto vai ter. Companheiro, diz pra gente, você já precisou tirar uma radiografia? Sim. De que parte do corpo? Da cabeça, do fêmur, da coluna, do braço. Pulmão e estômago. Da cabeça. Pulmão. Todo mundo sabe que a radiografia é muito importante para o corpo humano. O que ninguém imagina é que ela é muito importante também para a indústria metalmecânica. E pensar que tudo começou por acaso. Em 1895, o professor William Conrad Röntgen pesquisava a fluorescência causada por raios catódicos numa folha de papel recoberta por uma película de sal de bário. Sem querer, ele esqueceu de retirar uma caixa de papelão que protegia a ampola de raios catódicos. Então, ele percebeu que mesmo assim ocorria a fluorescência na película de sal de bário. Se você não se lembra o que são raios catódicos, tá aí uma ótima chance para ficar por dentro. Os raios catódicos são um feixe de elétrons que partem do cátodo, acelerados em alta velocidade por uma fonte externa de alta tensão, em direção a um alvo chamado ânodo. O que o professor Röntgen descobriu é que algum tipo de raio até então desconhecido ultrapassava uma caixa de papelão como essa, atingindo o papel, e que além dos raios catódicos, essa ampola emitia um outro tipo de raio. Como esse raio era desconhecido, o professor Röntgen decidiu chamá-lo de raio-x.
Diversas pesquisas foram auxiliadas com a descoberta do raio-x e vieram novas descobertas. Henri Becquerel, Pierre e Marie Curie constataram a emissão dos raios semelhantes aos raios-x por metais pesados, que têm grande número atômico, como o urânio, o polônio e o rádio. E assim surgiu a denominação radioatividade, que é a emissão espontânea de radiação por elementos químicos. Bom, daí para a descoberta dos raios gama foi um pulo. E da descoberta dos raios gama surgiu a gammagrafia, que é a inspeção de peças através dos raios gama. O raio-x e o raio gama são dois tipos de radiação usados no ensaio por radiografia industrial. Para conhecer um pouco mais o raio-x e o raio gama, nós vamos falar sobre as ondas. Que onda, Silva? Os raios X e gama são ondas eletromagnéticas do tipo da luz. Olha aqui, Caio. O comprimento da onda desses raios é menor que o da luz visível e menor que dos raios ultravioleta e infravermelho. Pois então, para você ter uma ideia, Caio, os raios X e gama podem atravessar corpos opacos como uma parede, enquanto que a luz visível só atravessa corpos translúcidos, como esse copo com água. Nessa representação de um exame radiográfico, a gente vai ver que a variação de radiação que atravessa a peça é captada e registrada em filme radiográfico, que depois de revelado, mostra uma imagem da peça com regiões claras referentes às maiores espessuras e com regiões escuras referentes às menores espessuras. A gente precisa conhecer também, Caio, as principais propriedades das radiações X e gama. Os raios X e gama se propagam em linha reta com a mesma velocidade da luz. Produzem luz em substâncias fluorescentes e provocam o escurecimento do filme fotográfico. Além disso, eles tornam o ar e outros gases condutores de eletricidade. São mais absorvidos pelos elementos pesados, não são desviados por campos magnéticos, possuem vários comprimentos de ondas e, principalmente, causam danos às células do corpo humano e modificações genéticas, né? A gente veio até essa clínica de radiologia para saber que cuidados o pessoal toma para não ficar exposto à radioatividade. Vamos conversar com o Roberto, que é técnico no assunto. Roberto, que cuidados você toma para se proteger da radioatividade? Bom, eu uso um avental de chumbo, um protetor de tireoide, uma luva de chumbo, né? E nós usamos também esse dosímetro aqui, que é para medir a radiação que a gente é exposto diariamente no setor radiológico. Obrigado, Roberto. Pois é. Na radiografia industrial, o cuidado tem que ser redobrado porque as doses de radioatividade são